Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Clássico, o podcast onde nós falamos sobre tudo à luz da boa cultura clássica e da ortodoxia cristã. E o nosso tema de hoje é um tema muito oportuno e extremamente banalizado em nossos dias, que é o tema da educação. E antes de julgar o tema, aquilo que a gente faz de melhor é ouvir os primeiros educadores e os fundadores da educação como a formação integral da alma humana para as virtudes. Bora mergulhar nisso aí, vem comigo. Então, como de praxe, qualquer tema que a gente vai abordar aqui no podcast, a gente vai recorrer ao estado da questão. Então eu não posso chegar aqui no episódio, qualquer que seja o tema, pode ser, sei lá, cachorro. Não posso pegar e tirar todo o tema da minha cabeça e fingir que ninguém falou sobre esse tema de maneira magistral ou dedicou a sua vida para falar sobre isso antes de mim. Então, o estado da questão hoje vai ser abordado aqui no episódio. E a primeira pergunta que eu tenho para te fazer, você que está me ouvindo aí, é a seguinte: o que você pensa, o que vem à tua mente quando eu falo a palavra educação? E voltamos aqui àquela questão lá do episódio 2 sobre literatura, que nós falamos uma palavra e vem um referente na mente, né? Então, tem um significado e um referente. Quando eu falo educação, o que vem para você, na sua cabeça? Muito provavelmente vem escola, vem bons costumes, né? Conhecimento técnico, uma pessoa que tem um vasto conhecimento, né? Que frequentou bons lugares, teve bons professores, né? Foi aprovado em vestibular difícil e tal. Só que acontece, educação nunca foi associado a isso. Assim, foi associado pouquíssimo a essas coisas que a gente falou aqui agora e de maneira acidental. Hoje, a gente não pode achar que o que a gente viveu e entende por educação é o que sempre foi entendido por educação, como eu disse antes. Então, a nossa maneira de enxergar hoje um tema não é superior a uma maneira antiga, é só porque está à frente no tempo, né? O C.S. Lewis chamava isso de esnobismo cronológico, né? A ideia de que a gente sabe mais por estar à frente do tempo, né? Então é como se fosse, quinta-feira é melhor que terça, né? Só porque está na frente. E a gente tem que ter a consciência do seguinte, pessoal: grande parte do trabalho desse podcast e grande parte do nosso trabalho como buscadores da verdade, honestos, né, é simplesmente entender que nós somos, de certa maneira, filhos do nosso tempo. Então, é muita ingenuidade acharmos que não somos influenciados por ideologias que vieram antes de nós, né, por correntes de pensamento de massa que foram propagadas na época de nossos pais e assim por diante. E a educação não é diferente. A educação, ela é filha do tempo também. E o nosso tempo tem sido muito ruim, tem detratado muito a educação. E aí uma provocação que eu queria fazer para vocês é o seguinte: vocês percebem que hoje, veja bem, nos últimos 70 anos, tá bom? Percebe que nós não tivemos muito mais, a gente pode até botar mais tempo, né? Nos últimos 150 anos ou nos últimos 100 anos, pronto. Nos últimos 100 anos, não tivemos muita frequência, igual sempre tivemos na humanidade, de grandes escritores ou grandes obras literárias, tipo épicos, né? Que eu falo muito aqui no podcast sobre os épicos, que é o cume da literatura, ou grandes romancistas, né? Do nível de Tolstói, do nível de Thomas Mann, e grandes ensaístas como C.S. Lewis e Chesterton. O que houve? Ou grandes filósofos do gabarito de São Tomás de Aquino, de Santo Agostinho, ou até de filósofos mais recentes, como Eric Feiglin. O que aconteceu? Né? Ou grandes compositores, grandes políticos no sentido da arte do bem comum. E aí fica uma provocação aqui, cara. Por que a gente tem uma impressão, e essa impressão é verdadeira, ela não é só uma impressão, de que existiam muito mais gênios antigamente, né? Quando não se tinha tanto acesso à informação. Então, de maneira contraditória, hoje, tudo está extremamente mais fácil. O acesso à informação está bizarramente fácil. Então, qualquer pessoa hoje consegue aprender qualquer coisa, claro, né? Dentro das devidas proporções, no ChatGPT, no YouTube. E por que nós vivemos num tempo de tanta esterilização da alma humana? De tanta escassez de obras monumentais, né? Isso não é uma impressão, isso é uma verdade. Né? A gente vive num período muito difícil nesse sentido. E aí fica a minha provocação, tá bom? Qual que é o nosso propósito nesse episódio aqui? Primeira coisa, esse episódio não vai ser um episódio que vai visar resolver os problemas da educação, daquilo que se chama educação hoje, tudo bem? Que é uma instrução de massa, né? Tem a ver com programas educacionais de países, enfim, é um buraco sem fim. O ponto aqui é que a gente não quer ser idealista. Hoje a nossa ideia é introduzir o tema da educação como ele foi concebido desde sempre.
e perdurou durante 23 séculos, como a gente vai ver mais pra frente, tá bom? Então, a ideia aqui hoje é introduzir o tema, apresentar o que é a educação, desde seus fundadores na Grécia Antiga, desde a paideia grega, e daí a gente projetar para frente esse desenvolvimento da educação, não como história, mas pensar o que nós temos vivido hoje em comparação com o que eles pensaram lá atrás. E aí eu queria deixar um alerta aqui, que é o seguinte: como a nossa compreensão hoje de educação, ela é muito estranha, ela é tão atípica, comparado aos outros tempos, que pode ser que se cause certa estranheza ao longo do episódio, tudo bem? Então não estranha muito, tá? O meu propósito aqui hoje é simplesmente apagar da tua mente o que tu tem como referente de educação, que é a escola, passar no vestibular, ler livros pra ficar falando que leu, essas coisas assim, que a gente vê no nosso dia a dia, pessoas que têm o estereótipo de serem boas, pessoas instruídas, bem educadas, mas que na verdade só foram escolarizadas, né? Então esqueça diploma, esqueça escola, esqueça vestibular, esqueça tudo. A ideia é a gente redefinir do zero hoje isso aqui, tudo bem? Pode ser que cause certa estranheza, mas acolha de bom grado, tudo bem? Porque a gente vai partir do início. E aí é o seguinte, aqui a gente não quer se posicionar como uma espécie de... E aqui a gente não quer se posicionar com um arcadismo, sabe? O que funcionava é só a educação da polis, né? A ideia grega adaptada para hoje. Não é isso, tá bom? A gente vai partir de lá, porque lá estava em essência o que eles idealizaram como educação e, de certa maneira, nós absorvemos isso. E a ideia é essa, expor o que sempre foi a educação. A gente vai ver mais pra frente que isso foi até principalmente o século XVIII. E daí pra frente virou outra coisa. Então, partindo pro que a gente vai abordar, a nossa ideia aqui hoje é expor como a educação foi concebida na Grécia Antiga e na Roma Antiga, que a partir desse modelo foram formadas centenas de gerações de pessoas educadas, né, que é o que a gente vai chamar de educação clássica, né, educação liberal. Não liberal no sentido político, pelo amor de Deus, tá? Liberal em outro sentido que nós vamos ver mais pra frente, tá bom? A gente vai expor como essa educação se dava, né, pelas artes liberais. E só uma ressalva, a gente vai fazer uma ponte para a situação que a gente vive hoje, só que hoje a gente não vai abordar as mutações, né, que foram inclusive maravilhosas, que a educação, a paideia grega, sofreu ao ser absorvida pelo Império Romano, sendo muito desenvolvida pelos oradores romanos, principalmente Cícero e Quintiliano, e posteriormente atingindo o seu ápice com a educação clássica cristã, ou educação cristã clássica, atingindo ali o seu ápice, o cume, até hoje, na Idade Média, na educação medieval, ali na época da formação das universidades, no século XI. Então, a nossa ideia aqui hoje é expor isso de uma maneira concentrada, sem estereótipos, e investigativa, sobre qual é a essência da formação da alma humana por um meio educacional. E, cara, uma dica, toda vez que você ouvir um assunto sobre o qual você já tem certa impressão, cara, abra a sua mente e deixa os preconceitos de lado, velho, entendeu? Porque isso aí só vai te atrapalhar, tá bom? Vai só ficar sempre comparando o que tu tá ouvindo com o que tu já acha que sabe, sem cogitar o pensamento de outras pessoas. Então, é sempre bom a gente manter esse espírito aberto ao ser e aberto à verdade. Então, para começar, a gente vai falar sobre a educação grega. Qual foi a gênese da educação na Grécia Antiga, que era o que se chamava de paideia? Que nome esquisito, né? É o seguinte, a palavra pais, em grego, pi, alfa, iota e sigma, formam a palavra para criança, no grego clássico, né? Se você for pegar ali, no caso, nominativo, né? É pais, normal. Só que no genitivo singular, que enfim, não vem ao caso aqui, que é isso, que tá já qualificando, dando uma ideia de posse, é paidos. Então, de onde vem as palavras, né? Pedagogo, o prefixo pedo e assim por diante. Isso quer dizer criança, ou da criança. Uma coisa que é o pontapé para nós entendermos qual que era o objetivo da educação grega. Que os gregos, cara, tinham outra cabeça. Eles não tinham a mentalidade moderna de agora. Então, os intelectuais, os aristocratas, as famílias que queriam formar bons cidadãos da polis, eles queriam formar a criança para a maturidade. Então, era uma visão pragmática e uma visão correta sobre as virtudes. A criança tinha que, o mais rápido possível e da melhor maneira possível, chegar à maturidade, para ela ser capaz de viver em sociedade da melhor maneira possível. Até porque isso era visto de uma maneira honrosa. Era uma honra para uma família ter um intelectual,
ter uma intelectual, uma professora, um professor, um guerreiro, um general na sua família. Então, a educação grega, ela visava formar a criança para pensar o bem comum, para no futuro se tornar um político, organizar a sociedade, elaborar leis, fazer estratégias de guerra, ter academias, escolas, entendeu? Então a polis grega se organizava dessa maneira. Só que pensa comigo, os intelectuais, os filósofos, né, os aristocratas, o que eram os aristocratas, né? Eram os melhores. Aristos, em grego, é melhores. Então, isso era óbvio na cabeça deles, que esse processo educacional da criança devia ser feito de uma maneira virtuosa. Porque como é que uma criança vai ser um bom orador, uma boa professora, um bom soldado, se ela não tem virtudes, né? Como que a gente faz isso da melhor maneira possível? E aí, era óbvio na cabeça dos líderes gregos que isso deveria ser feito de uma forma, por meio de uma formação integral. Então, não deveria ter áreas de conhecimento ou setores do ser, da realidade, da qual o intelectual não tivesse conhecimento. Então, a formação grega, ela partia desse pressuposto. Então, a pessoa bem formada, a educação dela vai desde a ginástica e a música até a filosofia e a matemática, até a aritmética, né, que a gente vai ver a astronomia e tal. Então, uma primeira ideia para se ter em mente aqui era a questão da formação integral para a vida virtuosa como um líder ou alguém influente na sua cidade, na sua polis. Tudo bem? Alguém que vai servir ao bem comum. Cara, isso era muito óbvio para os líderes gregos, tá? Diferente de hoje em dia. Para quem tá com a República aí, tem uma citação muito interessante da República, que Platão diz assim, tá no livro 3 da República, o trecho 401D. Olha só isso aqui. Platão fala que a ginástica para os corpos e a música para a alma, ambas devem estar harmonizadas, de modo que a alma não se torne mole e fraca pela música, nem dura e selvagem pela ginástica. Pois a música, se for cultivada em excesso, amolece a coragem. Mas, se se dedicar exclusivamente à ginástica, sem a música, torna-se grosseiro e rude. Por isso é necessário dar ambas em proporção, de modo que, temperadas uma pela outra, formem uma harmonia na alma e no corpo. Então você vê que Platão tinha uma visão integral, né, de música, de ginástica, e mais pra frente a gente vai ver as artes liberais. Tem outra citação muito interessante do Protágoras, do diálogo Protágoras. Para quem tem o diálogo Protágoras aí, é o trecho 325D, onde Sócrates fala o seguinte: desde a infância, assim que uma criança começa a compreender o que lhe dizem, a mãe, o pedagogo e o pai disputam entre si sobre como tornar a criança tão boa quanto possível, mostrando-lhe e ensinando-lhe o que é justo e o que é injusto, o que é belo e o que é feio, o que é santo e o que é ímpio, e fazendo-a praticar tudo isso. Depois, mandam-no para os mestres e incumbem-nos de cuidar ainda mais dos seus costumes do que da leitura e da música. Os mestres, por sua vez, cuidam para que os jovens aprendam poemas de bons poetas, que contêm muitas exortações, narrativas, louvores e elogios de homens antigos, para que a criança, ardendo em emulação, se esforce para tornar-se semelhante a eles e deseje imitá-los. Em seguida, mandam-no para os mestres de ginástica, a fim de que seu corpo sirva a uma alma bem formada e não se torne incapaz por falta de vigor. Desse modo, toda a cidade se empenha em formar bem os jovens, para que se tornem homens de bem e úteis à comunidade. Você vê preocupação da integralidade da formação da alma humana na polis grega. Porque alguém que ia ter influência sobre a cidade não devia ter, cara, lacunas da sua formação. Não pode ser uma pessoa que não conhece o que é falar bem. Não pode ser uma pessoa que não sabe que tipo de música deve ser posto na polis, né? Como bem diz Platão ali no livro 2 da República, para cada tipo de situação. Então, como é que um governante, cara, ele não vai saber que música botar ali? Parece idiota isso pra gente hoje, mas pra época era muito importante, cara. Como é que um governante não vai saber que tipo de música botar para uns soldados partirem pra guerra? Ou uma música para você festejar com a população, né? Tem que saber, sabe? Parece uma coisa besta, mas é muito importante. Então, os gregos, eles viam, né, que essa alma, essa criança, ela devia ser formada de maneira integral, mas de uma maneira específica. Como é que eu vou formar ela integralmente se eu vou ter sempre, desde cedo, inclinações erradas, né? Os gregos não sabiam da doutrina do pecado original, até porque isso é uma revelação cristã. Pertence à revelação, isso. Então, a doutrina do pecado original é matéria de fé. Mas como dizia Chesterton, né? A doutrina do pecado original é a doutrina cristã mais empírica e comprovada de todos os tempos, né?
É o que mais se comprova, né? Você ensina a criança, por acaso, a obedecer, ou melhor, a desobedecer? De jeito nenhum, né? A criança já nasce inclinada para o mal, né? Querendo desobedecer, querendo se rebelar e assim por diante. Mas os gregos percebiam isso de certo modo. Então eles viam que a alma humana precisava, a alma que estava sendo formada, precisava ser virtuosa. A alma precisava ser livre de vícios. A gente já falou aqui antes sobre o que é o vício e o que é a virtude. Lembrem que vício é sempre extremo, é um excesso ou a falta de algo. E a virtude está sempre no meio entre o excesso e a falta, como Aristóteles bem fala na sua Ética, né? Aristóteles dá vários exemplos magistrais na Ética, né? Bem no inicinho, no livro 1, no livro 2 você já vê isso. Então, por exemplo, uma virtude que é, por exemplo, a coragem. De um lado, você tem a falta de coragem, que é a covardia, e o excesso, entre aspas, de coragem, de intrepidez, que é o quê? É a imprudência, é a inconsequência, ou até a loucura, tudo bem? Então a coragem não é exatamente a ausência de temor ou a ausência de medo. A coragem é a consciência de que a tua ação não deve se condicionar ao seu medo. Então, o corajoso ele age apesar do medo, apesar do temor. Então ele supera isso e age mesmo assim, e ele acaba superando o medo. Então isso é uma virtude, é um exemplo de virtude. Então daí nós temos várias coisas, né? Nós temos a impureza de um lado e às vezes o escrúpulo do outro, e o puro está no meio, né? Então nós temos vários exemplos, tá bom? E os gregos eles viam que para buscar a verdade, né, para formar a alma virtuosa, eles tinham que formar a criança de uma maneira que é compatível com a alma daquele que está sendo formado. Então existia muito o cultivo da curiosidade, da memorização, do maravilhamento, da contemplação. O próprio Aristóteles, ele dava aula, né? Ele instruía o pessoal do Liceu caminhando pela natureza, dando exemplos físicos do que ele estava dizendo, ainda que o ensino dele fosse metafísico às vezes. Então ele sempre dava exemplos nos animais, nas plantas, nos céus, nas nuvens. Ou seja, os gregos, eles viam a alma como uma alma a ser lapidada de seus vícios. Tá? Apesar de não identificarem exatamente a doutrina do pecado original, eles criam que uma alma vai ser livre, vai ser mais autônoma, vai ser mais virtuosa, mais inteligente se ela não tiver vícios. Se ela não propender para um excesso ou para uma falta. E daí é o seguinte, desenvolveram-se disciplinas as quais eles achavam que eram capazes de tornar essa alma que estava sendo educada uma alma livre, autônoma e mais com caminho livre para a virtude, né? Livre de seus vícios. Então, por meio dessas disciplinas, né, eles criam que alguém podia se tornar sábio, apto a governar, guerrear, ensinar, liderar, ou organizar a sociedade por meio da política e liderar uma família, e assim sucessivamente. E aí, por essas disciplinas serem as disciplinas mediante as quais a alma era, de certo modo, liberta, surge o nome de artes liberais, que foi o nome dado pelos romanos posteriormente. Daqui, dessa ideia de liberdade da alma, de a alma livre de vícios, surge o termo que nós conhecemos hoje, que é o termo educação, que vem de ex ducere, que é para fora, é literalmente isso. Então, o que são essas artes liberais? E antes de definirmos artes liberais, é importante que se faça a diferença entre essas artes que a gente está falando aqui, que tem fins educacionais, certo? Que a gente vai ver mais pra frente, das artes do belo e das artes mecânicas. As artes do belo têm por fim a beleza, certo? Que a gente viu muito bem no episódio anterior. Citamos as 7 artes, né? Vejam o episódio 5, no qual nós falamos isso. E as artes servis também são chamadas de artes mecânicas. Então, elas não são chamadas de servis porque nós estamos servindo alguém ou o corpo está servindo alguma coisa. Não. Elas receberam esse nome porque elas são executadas pelo seu corpo, tudo bem? As artes do belo, elas são executadas, claro, mediante instrumental mecânico, material, mas elas têm um fim intelectual. As artes mecânicas, elas têm um fim material. Elas receberam esse nome porque o corpo, ele é servo da alma. E as artes mecânicas ou servis têm por fim o corpo. Então, se incluem aqui nas artes servis a agricultura, a pesca, a pecuária e assim sucessivamente. São atividades que servem ao nosso corpo. E onde entram aqui as artes liberais? Cara, as artes liberais,
elas servem para conduzir a alma à suposta liberdade, a se livrar de vícios e a conhecer a realidade. Então as artes liberais, elas visam que a alma que está sendo educada, ela seja liberta dos vícios e por meio das virtudes ela alcance a liberdade. E a liberdade para os gregos e também para os cristãos, em certa medida, tem a ver com buscar a verdade, o bem e a beleza. As artes liberais, elas foram originalmente divididas de uma maneira um pouco diferente do que nós conhecemos hoje, que é basicamente o que resultou ali na educação medieval. Mas a síntese das artes liberais se dá basicamente em 7 disciplinas, que começa com 3 disciplinas basilares, que nós conhecemos pelo trivium, e 4 disciplinas superiores, que é o quadrivium. As disciplinas basilares, e aí prestem bem atenção aqui, essas disciplinas de base, elas dizem respeito primariamente à formação do intelecto daquele que está sendo educado. O trivium, ele é composto de gramática, retórica e lógica, ou dialética. Vejam que cada parte do trivium, ela tem a ver com a linguagem, com o pensamento. E no que consiste cada área do trivium? Então, no que consiste, por exemplo, a gramática? A gente falou sobre a gramática no episódio da poética e também no episódio sobre a literatura, no episódio 2. A gramática, pessoal, não é aquilo que você aprendeu na escola, que é decorar infinitas regras, ficar lendo a gramática lá de alguns gramáticos da Academia Brasileira de Letras para passar numa prova. Não é isso. Não é você meramente saber classificar, fazer análise sintática de uma frase somente. Porque a gramática hoje no português aqui, da maneira como é exposta na educação formal, na escola, ela consiste basicamente de você saber as regras da língua e acabou. Só que gramática como arte liberal, ela, em geral, ela consiste na codificação e da interpretação da realidade por meio dos seus signos, tá certo? Então, em suma, com quem que o pessoal aprendia gramática? Era estudando os melhores poetas. Então, como que os gramáticos antigos eles ensinavam? Trazendo a boa linguagem, a melhor linguagem dos melhores poetas. Então, por exemplo, para o latim, vai estudar Virgílio, Ovídio, Horácio, Lucrécio, o Cícero, né, que é o maior orador de todos os tempos. Era o domínio da linguagem correta. A gramática, ao contrário do que muita gente de educação clássica hoje nas redes sociais fala, era sim permeada de regras. Então os alunos aprendiam as regras da língua, aprendiam as classes de palavras, as classes gramaticais, mas era em contato com a poesia bela. Então daí vem a importância de você saber outras línguas, né? Porque você, quando, por exemplo, tem contato com a gramática latina, você vê ali que você consegue transpor facilmente para o português, né? Que tem uma base filosófica a gramática, no fim das contas. Então gramática era isso. Era a habilidade de você codificar, escrever e interpretar a realidade por meio de palavras da melhor maneira possível, né? Palavras precisas. A partir de uma boa compreensão das palavras e do que elas significam, porque lembrem dos pilares da linguagem, né? Uma linguagem não é só feita de palavras, né? A linguagem ela é feita de signo, significado e referente. Então a gramática ela tratava de fazer essa ponte corretamente. Então, qual palavra exata para expressar tal sentimento? Não é? Qual o substantivo exato para expressar tal ato, tal coisa? O objeto da gramática era a precisão da linguagem como via de interpretação da realidade. Beleza? A lógica, a partir disso, no que ela consistia? Na investigação das teses. Então, uma pessoa falava X, uma outra pessoa falava o contrário de X, quem que está certo? Não é? A lógica é a habilidade de você depurar afirmações, teorias, né, teses, compará-las, né, buscar contradições, buscar consistências, em busca de verdades apodíticas. Né? O que são verdades apodíticas? São afirmações puramente verdadeiras. Então, por exemplo, Deus existe. É uma afirmação puramente verdadeira, demonstrável. Eu até brinco com a galera que, tem várias questões muito controversas, né, da filosofia, muito debatidas. Deus não é uma delas, né? Então, isso é típico de moderno, né? Achar que a gente vive num período em que, olha, Deus está em debate, né? Então, Deus não está em debate, Deus existe, ponto, acabou. Tem vários argumentos diferentes para isso. Não é o ponto do podcast aqui agora, mas é uma afirmação apodítica. Então, Deus existe, Deus é uma espécie de síntese.
Essa era a segunda arte liberal do Trivium. Qual que é a terceira arte liberal? Cara, a terceira é muito mal compreendida. Muito mal compreendida. Retórica, que é a terceira arte liberal do Trivium, não é você falar bem meramente. Falar bem faz parte da retórica. A retórica, pensem comigo, você pode dominar a gramática, você pode dominar a lógica, só que até agora você não partiu para o discurso, você não partiu para a exposição e para a comunicação daquilo que está no seu intelecto. Então é disso que trata a retórica. A retórica, ela trata do discurso bom, belo e persuasivo, tá certo? E no que consiste um bom discurso persuasivo? Da expressão correta do teu raciocínio. Claro que, num contexto político, e a gente está tratando aqui em suma da retórica de Cícero e de Quintiliano, os oradores romanos, até porque a obra retórica de Aristóteles não tem tanto a ver com a retórica arte liberal, né? Tem a ver, mas não diretamente. A retórica, ela consistia em argumentar corretamente, propendendo o ouvinte a uma verdade, propendendo o ouvinte a correta compreensão do que se diz e da correta ideia daquele que está se expressando. Então, pensa num contexto político, né? Os oradores romanos, por exemplo, eles eram formados para trabalhar na cidade. A criança que passava ali pelas artes liberais ia ser um político, ia ser um senador, certo? Ia ser um promotor, um cônsul. Então tinha que ter uma boa retórica. A questão da oratória, que é a boa dicção, a boa expressão, a boa articulação verbal, fonética, é um caso particular da retórica. A retórica é muito além disso. A retórica é a expressão correta que faz o ouvinte propender a verdade e aquilo que é bom, tá certo? Presumindo, é claro, que aquele que está usando a expressão quer que isso aconteça. Tudo bem? E daí tem uma observação interessante. Qual que é a corruptela da retórica? A retórica, ela pode partir de pessoas más. Então, alguém que é muito habilidoso, tem uma boa lógica, pode inclinar aquele que está ouvindo, persuadi-lo para o mal. E isso é o sofisma, isso é a sofística, que foi tão combatida por Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, são ideias que por meio do discurso dúbio, ambíguo, mais persuasivo, leva o ouvinte a ser inclinado para ideias falsas, para mentiras. Isso é sofística. Então, o Trivium, ele é composto disso. Gramática é a codificação e interpretação da realidade por meio das palavras corretas. A lógica, que consistia na comparação de teses e de afirmações em busca de verdades finais. E a retórica, a correta expressão lógica de um raciocínio com vias de persuadir o ouvinte à verdade, tá certo? E com isso a gente termina o Trivium. E perceba bem, a gente tratou aqui do Trivium, veja que ele consiste realmente nas coisas que dizem respeito ao intelecto daquele que está sendo educado. Então, escrever bem, falar bem, pensar bem, tá certo? Então, vê que essas artes estão focadas no intelecto, elas são mais interiores, de certa maneira. E aí tu deve estar se perguntando assim, cara, e o que são as 4 outras artes? Elas são o seguinte, o quadrivium, que são as 4 artes ditas superiores, né? Elas têm a ver com quantidade e causa e efeito. Então, quando aquele que estava sendo educado, quando educando, ele obtinha o conhecimento do Trivium, ou seja, a partir do Trivium, ele agora, desenvolvidas as habilidades intelectuais da melhor maneira, ele aplicava essas regras, certo? Intelectuais ao mundo exterior. Então, o quadrivium nada mais é do que a utilização do conhecimento do Trivium para os aspectos materiais e imateriais externos à alma humana. Tá certo? Então, veja, claro que a lógica, a gramática e a retórica vão tratar de coisas externas, mas a habilidade do Trivium, ela é intelectual, tudo bem? O quadrivium também é intelectual, só que o objeto, ele está mais no mundo exterior do que na alma humana, beleza? E o quadrivium, ele era composto por 4 disciplinas essenciais. E são elas a música, a aritmética, a geometria e a astronomia. Vamos dividir cada uma delas aqui. E antes de falar de cada uma especificamente, eu queria ressaltar o seguinte. O quadrivium, diferente do trivium, o quadrivium, ele em parte caducou, certo? Principalmente no que diz respeito à astronomia, tá? Mas ele ainda continua sendo uma excelente abordagem, certo? Então, no que consistia o quadrivium? A aritmética
nada mais é do que a quantificação do mundo exterior. Então, a criança ela aprendia a fazer somas, divisões, multiplicações. Então, a gente vê isso na escola, por exemplo, né? Por meio de álgebra, por meio de contas. Isso é aritmética, ok? A geometria, por outro lado, era a quantificação de formas físicas, tá? No espaço. Então, diferente da aritmética que tratava dos números, das quantidades em si mesmas. Então, por exemplo, alguém ia contar lá, olha, tem 1, 2, 3 cidadãos. Né? A geometria ela ia tratar, por exemplo, de um quadrado em comparação com um círculo, ou de formatos, né? De volumes, de inclinações. Então, você está aplicando a categoria da quantidade, a categoria aristotélica, às formas espaciais. E hoje, claro, né, hoje na escola a gente vê aritmética e geometria, vamos dizer assim, consubstanciadas junto com outros assuntos, na disciplina da matemática. Então, hoje nós podemos resumir, sim, o quadrivium, essas duas disciplinas do quadrivium, né, aritmética e geometria, a matemática, sem nenhum problema, tá bom? A terceira disciplina do quadrivium, que não é a terceira por nenhum motivo específico, tá? É só porque eu anotei aqui. E a música, a terceira disciplina do quadrivium, ela nada mais é do que a distribuição desses números, dessas formas numéricas, no tempo, de maneira ordenada e harmônica. Então, se percebeu desde sempre que esse efeito material, ele move a alma dos ouvintes, ele gera emoções, gera ímpetos. Isso é um mistério, vamos dizer assim, né, que vai ser muito investigado posteriormente, que atualmente é o meu maior objeto de estudo, a questão da filosofia da música, filosofia da arte musical. Então a música consistia nisso, da criança aprender essa distribuição dos números no tempo, sob determinada ordem. E se você for parar para pensar, realmente a música é isso, cara. Você pega ali as notas distribuídas de certa maneira, que hoje a gente usa as notas de maneira diatônica, e você distribui no tempo e surge uma música. A quarta disciplina, ela consistia na astronomia. Cara, o que é astronomia? Nada mais para os gregos, do que a influência dos astros, a maneira como os astros se movem, quais são os astros, como eles interagem, que você deve saber que desde sempre o pessoal observa as constelações, observa a ordem espacial, o movimento dessas constelações ao longo dos anos, e eles acreditavam que esse movimento dos astros, não era puramente um movimento lá no céu. Então se acreditava muito que esse movimento influenciava a vida humana na Terra, de certa maneira, certo? Porque se cria que os astros eles eram incorruptíveis, eles eram entes superiores à Terra e superiores aos homens, como evidenciado ali no banquete, por exemplo, de Platão. Então, isso vai dar origem, né, posteriormente, à astrologia. A astronomia nada mais era, aqui como a aplicação também da categoria da quantidade aos astros, e a observação do seu comportamento, só que tinha esse lado astrológico também. Enfim, isso vai ser desenvolvido ao longo de séculos, né? Esses estudos astrológicos sobre os astros e tal, seus movimentos, esoterismos que vêm daí, tá certo? Ou seja, essas são as artes liberais. Então veja bem, existe uma preocupação no trivium e no quadrivium com o seguinte, com a formação da alma do estudante. Você viu aqui em algum momento conteúdo pelo próprio conteúdo? Veja bem, os gregos eles entenderam a alma humana para depois desenvolverem essas disciplinas. Então não tinha isso, tipo assim, olha só aqui o fulaninho da polis, você vai ver geografia agora, e pá, geografia infinita, aí depois português, pá, ou por exemplo, grego, tá, gramática grega, entendeu? Não havia essa ideia de educação como mera transmissão de informação do mestre para o estudante. Então, você vê que os gregos entenderam a estrutura da alma humana e modularam a sua paideia, a sua pedagogia, para desenvolver as potências da alma ao máximo. Então, primeiro, o trivium, que cuida do desenvolvimento intelectual aplicado ao discurso, às palavras, à lógica, né? Visando a verdade, a bondade e também a beleza, e o quadrivium, que é usar esses conhecimentos desenvolvidos para interpretar o mundo material, tá certo? Que claro que esse mundo material tem, sim, uma base metafísica, isso é óbvio, mas o quadrivium trata mais dessas questões materiais, das formas numéricas e assim por diante, como nós vimos. Ou seja, você vê que os gregos desenvolveram isso com uma preocupação de formar a alma humana. Tu tá me entendendo? Existia preocupação aqui de passar no vestibular?
Não, até porque não existia isso. Existia preocupação de você decorar um monte de coisa que você não vai usar nunca mais? Não. Então, não existia aqui conteúdos que eram jogados fora, depois descartáveis. O conteúdo que estava embutido nas artes liberais, ele visava um desenvolvimento humano. E essa foi a base da educação ocidental durante 23 séculos, praticamente. Tá? Até a Revolução Francesa e o Iluminismo. E a gente vai tratar disso, tá? Em outra oportunidade, tá bom, pessoal? Sobre a decadência da educação, por que isso acabou e tal. O assunto do fim desse modelo educacional ele é um assunto muito complexo, mas ele é muito interessante e ele é razoavelmente simples de ser abordado. Os fatos históricos que minaram a boa educação são muito bem demarcados. Para quem quiser se aprofundar desde agora nesse assunto, tem um livro do Christopher Dawson, que é o Crise da Educação Ocidental, que lá ele resume esse arco de mudança na educação ocidental que aconteceu nos últimos 200 anos, né? Ele parte desde a Roma, desde a Grécia Antiga e da Roma Antiga até hoje, tudo bem? E eu costumo dizer que esse livro é uma espécie de pílula vermelha, né? De red pill da educação. Depois que você lê, não tem como desler. Você tem que agir sobre esse assunto, tá bom? Então veja bem, isso é educação. Então você vê que quem idealizou a educação pensava isso sobre educação. Então você veja que o conteúdo muda. Mas a finalidade das disciplinas das artes liberais visa uma mesma coisa, que é o desenvolvimento do intelecto, da alma por meio das virtudes. Então, para os gregos, educação não era mera transmissão de informações do professor para o aluno, né? Que é o que vai ser chamado depois de enciclopedismo, ou conteudismo e assim por diante, né? A educação grega era basicamente o professor instigando e trazendo a alma do aluno a todo momento a conhecer por conta própria as verdades que o professor conhece. Vocês estão entendendo? Então, assim, diferente de eu pegar e jogar, despejar vários conteúdos no quadro, que é o que se faz hoje, né? Ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, dividiu em tópicos, explicou, acabou. Lembra que eu falei lá no episódio 1? Conhecimento não se transmite no sentido de botar tirar de uma cabeça e passar para uma outra. Não existe isso. O ser humano não aprende assim. Então, o ser humano ele aprende adquirindo ativamente conhecimento. Então, o papel do mestre ele é trazer o aluno, guiar o aluno para contemplar e entender as coisas que ele está entendendo e contemplando, tá certo? E isso tudo acontece por meios diversos, né? Com certeza, mesmo na paideia grega, existiam métodos diferentes, professores diferentes. Mas uma coisa em comum era que o aluno ele absorvia isso tanto pela instrução, ou seja, ele estava ali ouvindo o professor, ele estava atento ao mestre, atento ao conteúdo, pensando sobre aquilo ali, mas também por imitação. Então, de certa maneira, o mestre ele é um símbolo do conhecimento para o aluno. Ele é uma espécie de materialização daquilo. Por quê? Porque toda vez que o aluno lembrar dessas verdades, ele vai associar ao mestre. Ele vai recorrer ao mestre para tirar dúvida, para perguntar. Quantos professores da sua vida você lembra que te marcaram? Sempre é um professor, às vezes, que é engraçado, é um professor que tem um jeito diferente, ou que tem uma oratória muito boa. Ou seja, a pessoa humana é muito importante na pedagogia. O mestre, de certa maneira, ele é a substância desse conhecimento para o aluno. E aí eu te pergunto o seguinte, a educação de hoje, se é que a gente pode chamar de educação isso daí, né? Essa instrução e esse enciclopedismo em massa, né, que se chama de educação hoje, que é utilitarista, né, visa só tu passar no vestibular, ter um emprego e tal. Essa educação, ela forma almas para as virtudes? O que você acha disso? Claro que não, né? Então, assim, você vê que lá atrás o pessoal entendeu que a alma humana, ela tem fins, ela tem finalidades, ela serve a fins muito superiores ao que a educação moderna oferece. Pra você ver, né? Se lá atrás os caras entenderam isso, o que aconteceu hoje em dia? Tô com esse tom provocador de propósito. Porque eu quero aqui, a ideia desse episódio é somente introduzir o tema, tá? É pra ver, assim, pra pessoa que nunca teve contato com o tema da educação, começar a pensar sobre, tá? E aí você vê, lá atrás o pessoal pensou nisso. Se a educação clássica foi essa matriz cultural que sustentou o Ocidente durante 23, 24 séculos, fica uma pergunta, o que aconteceu? E assim, ela não sumiu meramente, né? Ela não foi destruída. O que entrou no lugar dessa educação? Então assim, hoje, o que eu queria dizer pra vocês aqui é o seguinte, cara, hoje o que a gente chama de educação, em grande parte, é apenas instrução técnica. Então você tá aprendendo um conteúdo de uma maneira mecanicista pra você reproduzir numa prova, reproduzir no vestibular e tal,
ou seja, é algo técnico, mecânico, para você ser treinado para passar em algo para acessar o mercado. E para você ter subsistência econômica nesse sentido. Ou seja, a educação hoje ela está voltada a fins materiais. Ela não está voltada a fins imateriais, que é o fim da alma humana ser desenvolvida integralmente. Tá dando para entender? Então, hoje, você vê que você tem pessoas muito bem treinadas, técnicos excelentes, pessoas que sabem muita matemática, sabem muita geografia, direito, um monte de coisa, sabe o código penal de cabeça, mas a pessoa não sabe o que é justiça. Vocês estão entendendo? Então, eu tenho um matemático que é muito bom, tenho um monte de profissões excelentes, pessoas que desempenham com alta produtividade os seus ofícios, mas que não foram formados. Ou seja, a pessoa não sabe o que é verdade, não sabe o que é o bom, não sabe o que é a beleza, não sabe o que é justiça, não sabe o que é caridade. Ou seja, você está vivendo numa cidade utilitarista com pessoas vazias. Os gregos eles já sabiam que a polis ela só ia sobreviver se ela formasse cidadãos virtuosos, pessoas com coragem, pessoas com amor, pessoas dispostas a pensar coisas difíceis, estabelecer leis justas. Estamos aqui nós, hoje, acreditando que a sociedade ela é baseada somente na formação de especialistas, entendeu? Então hoje você vê a pessoa sabe a equação do 2º grau, equação do 3º grau, mas ela não sabe que a matemática não é capaz de interpretar toda a realidade, por exemplo. Então você vê que hoje os matemáticos eles se perdem em seus estudos e acham que tudo pode ser matematicamente explicável, o que é uma baita besteira. Era só ler as categorias de Aristóteles e entender que a matemática é a lógica aplicada à categoria da quantidade. Para você ver como que o buraco em que a gente está. O resultado está aí, diante de nós. Abundância de informação, chat GPT, YouTube, livro pra caramba, mas escassez de sabedoria, excesso de dado e carência de sentido, carência de propósito. A paideia grega e depois as artes liberais romanas e cristãs, elas não eram apenas métodos pedagógicos, tá? Elas eram um modo de pensar o homem em sua totalidade, é o que eu falei lá no início do podcast. Existe a preocupação integral, cara, com corpo, alma, intelecto, a sua vontade, linguagem, contemplação, seu ofício na sociedade, seu ofício na sua família. Então é algo total. E hoje, tudo se reduziu a meramente você se formar, passar no negócio, sei o quê, ter um emprego, acabou. E as pessoas modulam toda a vida delas, inclusive a vida dos seus filhos, e estão esterilizando vocações, esterilizando talentos. E a questão que fica para nós é a seguinte: a gente vai continuar chamando de educação uma coisa que não educa nada, né? Que só faz as pessoas passarem em provas? Que negócio é esse? Quando que a gente vai se tocar e voltar atrás? Ou a gente vai ter a coragem de recuperar a visão que fundou a nossa sociedade ocidental? Ou a gente volta a formar a alma, né? Ou a se preocupar em formar a alma para as virtudes, ou vai ser esse utilitarismo eterno. Tá dando para entender? Então, assim, talvez a verdadeira mudança da educação aí, que todo mundo fala pra caramba, né? Educação é o termo mais vulgarizado, é o termo mais banalizado que existe hoje. Talvez uma mudança na educação, ela não vai estar no futuro, cara. Ela não vai estar em grandes projetos de governo, grandes, entendimentos novos sobre educação. Não, ela já existe. E ela é a dita educação clássica. E veja bem, isso aqui não é um arcadismo. Ninguém aqui tá querendo voltar pra Roma Antiga. Não é uma nostalgia barata isso aqui. Isso aqui é algo objetivo. Foi o que funcionou ao longo de 20 séculos. Isso aqui funcionou. Gerou todos os gênios. Virgílio, Homero, Aristóteles, Platão, Sócrates, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Santo Ambrósio, Boécio, Beda, e recentes até, C.S. Lewis, Chesterton, Tolkien, Eric Feiglin, todos eles foram criados na educação liberal. Edith Stein, Jane Austen, todo mundo. Pessoal, não é impressão sua, não é impressão minha. Nós vivemos num período de esterilização de talentos, esterilização intelectual. Então, a solução está naquilo que funcionou. E veja bem, a gente está sendo pragmático aqui. Isso funcionou e muito. E assim, cara, uma cidade, ela pode ter alta tecnologia, pode ser próspera, pode ter todo mundo rico. Mas sem cidadãos formados pela virtude, essa cidade é como se fosse uma casca vazia. E a deterioração material e moral é questão de tempo. Então, os gregos sabiam disso. Sabiam que o que constrói de maneira saudável
prosperidade numa nação, numa cidade, numa polis, são as virtudes. Então, por isso, a gente tem que estar preocupado em termos de educação. Veja que eu estou só pincelando o assunto aqui, né? Em formar almas virtuosas antes de formar técnicos. Então, o que a gente está formando hoje? A gente está formando cidadãos, né, para ocuparem suas vocações, descobrirem seus talentos, para serem boas pessoas, investigarem a verdade, comporem boas famílias, ou a gente está formando operadores de uma máquina? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Isso tem um problema. Isso, inevitavelmente, vai decaindo o nível cultural da população e vai tornando as famílias e os cidadãos mais frágeis, mais vulneráveis a serem dominados culturalmente, a ficarem suscetíveis a tiranias e assim por diante. Então, o grande recado da educação clássica para nós hoje que vivemos no meio da educação moderna, que é uma educação utilitarista, pragmática, materialista, certo? O grande recado é que a alma humana ela só atinge o seu fim por meio das virtudes, que são coisas imateriais. Não adianta fugir disso, meu filho. Não adianta fugir disso. Você pode ter o mundo e a sua alma. Então, o grande recado da educação clássica é esse. A gente tem que se inspirar nas pessoas que viveram isso, ler esses autores. Então, para quem quiser se aprofundar nesse assunto, eu acredito que aqui no podcast a gente vai falar muito de educação ainda, muito, muito mesmo. Mas eu reitero aquilo que eu sempre reforço aqui. Busquem vocês mesmos. Então, assim, meu papel aqui no podcast é instigar, né, por meio dessa introdução que eu fiz à educação aqui contigo, te instigar a buscar essa leitura direto, ad fontes, em primeira pessoa, lendo as obras e vendo quão avançados eram os gregos, os romanos e os medievais nesse sentido da educação. Então, você vai imediatamente ter a impressão que eu tento passar aqui no episódio, que é de discrepância brutal entre uma coisa e outra. Só que ambas se chamam educação. Ou seja, isso é um sinal de fato de uma degeneração e de uma deformidade cultural que inevitavelmente leva à destruição, leva à pobreza intelectual de um povo e aos poucos vai destruindo uma civilização inteira. Mas sem querer ser apocalíptico aqui, pessoal, eu incentivo muito que vocês leiam, até porque eu acredito sim que isso pode ser restaurado simplesmente por meio da própria educação real, por meio da própria instrução. Então busquem esses autores, eu sempre incentivo e reitero, leiam Platão, leiam os diálogos, conheçam, ainda que basicamente, que eu sei que nem todo mundo tem tempo, nem todo mundo se interessa por isso agora, mas vai chegar um momento em que isso vai estar mais presente na sua mente como algo urgente. Então convém que você conheça melhor a situação da nossa educação. Então vá aos clássicos, vá aos romanos, vá aos gregos, vá aos medievais e veja o que essa educação verdadeira tem a oferecer e veja também até onde a alma humana é capaz de chegar por meio de uma boa educação centrada nas virtudes e, claro, onde ela atingiu seu ápice, centrada na fé cristã com o método clássico, tá certo? Pessoal, espero ter conseguido introduzir o tema da educação, principalmente a educação clássica das artes liberais, a vocês nesse episódio de hoje e que isso desdobre na sua vida intelectual, nas suas leituras e que a gente venha se preocupar mais com a educação real e não com a educação formal, porque a educação de almas que são imortais deve visar a eternidade e não a vida material. Muito obrigado pela tua audiência nesse podcast aqui, espero vocês no próximo episódio, que Deus abençoe todos vocês, tenham um ótimo restante de semana e até mais. Valeu!